Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 8 de fevereiro de 2025, é Sabadão dos Rappers. Está no ar, né, pessoal? O nosso quadro História dos Rappers. E onde tem rapper, você sabe, tem talento, tem polêmica. Então, senta que lá vem história, pessoal. Vamos falar de Kanye West hoje, pessoal, que estava ontem descontrolado em uma rede social aí, pessoal, ligou a metralhadora giratória dele e falou aí um monte de coisa lá na rede social dele, falando aí sobre a questão da roupa da esposa dele, que causou uma polêmica lá no Grêmio, né? Inclusive a esposa dele tem o mesmo nome que o meu, né? E foi uma polêmica lá, a roupa dela, né? Dizendo que ela estava praticamente, né, sem roupa, né? Estava nua, né, pessoal? Então, foi uma polêmica, um bafafá danado lá nos Estados Unidos, e ele falou sobre isso, falou sobre Puff Daddy, né? Pediu ao presidente americano Donald Trump liberdade para Puff Daddy, pessoal. Mas infelizmente aí o presidente norte-americano também aparece aí na lista de celebridades que frequentavam as festinhas aí, as tal fake offs promovidas aí por Puff Daddy. Não estou falando que participava, que não sou eu que sei de nada não, pessoal. São as investigações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, a lista de celebridades aí que aparecem participando das tais festas era um pessoal enorme, então um verdadeiro barata voa que agora ninguém conhece o Puff Daddy, né, pessoal? Mas em falar em Puff Daddy, vamos iniciar aí. Ah, não, antes de falarmos, pessoal, quero te falar o seguinte: tem uma playlist aqui do História dos Raps, entra na playlist, tem muito assunto, inclusive estamos acompanhando o caso do Puff Daddy, que vai ser julgado agora em maio, né, pessoal? Tá na playlist História dos Raps e abrimos nossa playlist com o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur, pessoal. Então, entra na playlist, não se esquece, entra na playlist História dos Rappers, pessoal. Então, vamos lá falar sobre Puff Daddy, pessoal. Aí é coisa muito séria, né, pessoal? Vamos lá. Sexo no estúdio e ameaças de morte. As revelações sobre o império musical do Rap Diddy, né, o Puff Daddy aí, pessoal, como queira. Tenho tanto dinheiro agora que poderia contratar alguém para matá-lo e ninguém saberia. Ninguém sentiria sua falta. Ninguém saberia de nada. O ex-executivo do mundo da música, Daniel Evans, diz ainda que se lembra da ameaça feita por seu antigo chefe, Sean Diddy Combs, na época conhecido como Puff Daddy, a um colega. Foi em 1997, diz ele, no escritório de Nova York da gravadora de Combs, a Bad Boy Records, né, pessoal? Foi como é. É isso que o dinheiro faz com você, ele afirmou. Combs era muitas vezes irracível, como Evans diz, que o poder estava transformando o Diddy, né, pessoal? Poucos dias antes, o magnata do hip hop havia recebido a maior recompensa até então, 6 milhões de dólares, marcando o sucesso da gravadora, que contava com artistas que venderam disco de platina, como o rapper Notório Big, né, pessoal, que infelizmente nos deixou aos 25 anos em 1997, né? Que tem aí Puff Daddy aí como um dos suspeitos, né, da morte aí do Big, né? Vamos acompanhar aí essa situação está sendo levantada juntamente depois da prisão dele, né, pessoal? A história, a treta toda armada aí entre o Tupac, Shakur e o Big, né, voltou à tona aí, né, pessoal? Vamos acompanhar o que vai acontecer. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, vamos ver, né? Naquele ano, a carreira musical de Combs atingiu seu auge e seu império logo se expandiu para o mundo da moda, das bebidas alcoólicas e da mídia. Ele chegou a ter a sua própria rede de TV. Quase 3 décadas depois, seu legado está em ruínas, enquanto ele está preso aguardando julgamento por tráfico e associação criminosa. Ele também enfrenta dezenas de processos judiciais que o acusam de drogar e cometer agressões sexuais em festas extravagantes, hotéis de luxo e em estúdios de gravação, né, da gravadora, né, da Bad Boy Records. Ele nega, claro, todas as acusações. Agora, a BBC, né, o site aqui que nós estamos vendo, na BBC, conversou com mais de 20 pessoas que trabalharam com combis na Bad Boy Records, incluindo ex-executivos, assistentes e produtores, que falaram pela primeira vez sobre os incidentes preocupantes que dizem ter testemunhado durante sua ascensão na década de 1990. Alguns executivos contaram que ficaram preocupados depois de ver Combs fazendo sexo com mulheres no estúdio, incluindo o incidente em que um funcionário diz que a jovem não pareceu reagir quando ele entrou. Uma integrante da equipe reclamou que Combs pediu a ela que levasse preservativos para ele. A BBC também foi informada de que os fundos da empresa eram usados para levar
aviões de mulheres de todos os Estados Unidos para fins sexuais, a pedido de artistas e outros funcionários. Houve uma linha de conduta que se tornou mais flagrante com o passar do tempo, e essa conduta remonta aos anos de 1990, diz Tommy Busby, advogado americano que representa dezenas de supostas vítimas, né? Você que está acompanhando aí o caso do Puff Daddy, né? Já ouviu falar, né, no advogado Tony Busby, né? Ele é advogado que está representando diversas supostas vítimas, incluindo uma que afirma que Combs a ameaçou de morte em termos semelhantes ao incidente que Evans diz ter testemunhado logo acima, né? Acabamos de ler, né, pessoal? A cliente dele alega que Combs abusou dela no chão do banheiro de uma festa promocional para o rapper Notorious Big, a maior estrela da gravadora em 1995. Ela afirma, em processo judicial, que depois disso, Combs disse a ela para não contar a ninguém ou você vai desaparecer. Em comunicado, a equipe jurídica de Combs acusou Busby de estar mais interessado na atenção da mídia do que na verdade, e disse que o astro do hip-hop nunca agrediu sexualmente ou traficou ninguém. Os advogados de Combs, de 55 anos, afirmaram que não tinham recebido detalhes suficientes sobre as alegações da BBC para apresentar os fatos que contaminariam essas acusações fabricadas. Como já dissemos antes, Combs não pode dignificar cada golpe publicitário ou alegação claramente absurda com uma resposta. Ele tem plena confiança no processo judicial, na qual a verdade prevalecerá. E essas acusações são pura ficção, acrescentaram os advogados, né, pessoal? Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Empreendedor impetuoso, Sean Combs se tornou milionário da noite para o dia, quando lançou a Bad Boy Records em 1993, com uma lista de artistas de primeira linha, como aí o Notorious Big, né, pessoal? Foi o primeiro empreendimento de Combs que já havia construído um nome para si mesmo como diretor de talentos em uma outra gravadora, a Uptown Records, aos 19 anos de idade. Ele disse que queria ser um dos maiores artistas do mundo, e não se importava se eu acreditava nele ou não, lembra Jimmy Maines, um ex-colega da Uptown Records. Maines se lembrava de que Combs tinha pavio curto no escritório, às vezes batendo as mãos contra a mesa, como um garoto mal criado, e gritando quando não conseguia o que queria. Combs acabou sendo demitido da Uptown Records aos 23 anos e fundou aí a Bad Boy Records. Ele é o homem mais trabalhador que já conheci e sempre quis que as pessoas tivessem a mesma energia, conta Daniel Evans, um alto executivo que gerenciou os orçamentos da gravadora da Bad Boy Records e os contratos dos artistas entre 94 e 97. Combs se descrevia como grande Gatsby e rapidamente se tornou conhecido por organizar festas cobiçadas com celebridades em casas noturnas de Nova York, nas praias de Cancún, no México, e mais tarde as infames festas do branco, Witch Parties, cujo nome vem dress code, que só permite looks totalmente brancos. As pessoas precisavam ir vestidas de branco. Já falamos sobre isso aqui, né, pessoal? Nos Hamptons. Até mesmo o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de eventos nos anos 90, diz Evan, que uma vez o viu se sentar em um trono dourado no aniversário de 30 anos de Combs e exclamar: "Sou o verdadeiro rei de Nova York". Disse aí Donald Trump, pessoal. Muito bem, nós só vamos falar aí sobre o Kanye West pedindo aí para Donald Trump libertar o Puff Daddy, galera. Vamos lá. Éramos todos muito jovens. Eu tinha 24 anos, reflete Evans, que foi um dos primeiros funcionários da gravadora. As pessoas queriam festejar, se divertir, ficar com alguém e criar boas lembranças. Mas olhando para trás, Evans diz que sente incomodado com algumas coisas que testemunhou sobre o comportamento do chefe e a cultura da empresa. Por volta de 1995, ele diz ter flagrado Combs fazendo sexo com uma jovem na Daddy's House, o estúdio da gravadora da Bad Boy Records em Nova York, perto da Times Square. Eu estava me preparando para ir para casa à noite e estava procurando meu casaco. Abri a porta e ele estava transando com uma garota. Relata Evans, que pensou que o estúdio estava vazio, já que estava silencioso. Combs xingou e gritou para ele sair. Achei que estava sendo demitido, diz ele. Evans lembra que a jovem havia sido levada ao estúdio supostamente para uma turnê por um promotor de festa que era amigo de Combs.
O chefe dele parecia sóbrio, enquanto ela estava quieta e não falava muito, disse ele, se perguntando se ela estava drogada ou era apenas tímida. Ele afirma que isso não parecia incomum na época, mas se lembrando de como a mulher não reagiu quando ele entrou na sala, ele diz: sabendo o que eu sei agora, há muita especulação sobre o estado em que ela estava. Geralmente, ambas as partes são muito ativas durante o ato. Felícia Neusmond, gerente do estúdio de gravação da Dead's House entre 94 e 2000, afirma que a conduta imprópria era comum, na época no setor musical como um todo. Era anormal se alguém denunciasse, mas não era anormal que isso estivesse acontecendo, diz ela, né, a Felícia aí, né, pessoal? Newscomb conta que uma vez foi chamada por uma funcionária no meio da noite para ir ao estúdio, porque Combs estava de cueca, prestes a fazer sexo com uma modelo e uma outra mulher. Ele exigia que a funcionária levasse preservativo para ele, para Combs. Eu disse ao Puff, nunca mais peça isso a ninguém daqui para ir buscar preservativo, conta Newscomb, que chegou quando eles estavam se vestindo novamente. Ele respondeu, eu não precisava de nada disso, e nunca mais fez de novo. Newscomb, na época, na casa dos 30 anos, disse que achou Combs razoável que ele mudou o comportamento quando ela o desafiou. Em uma ocasião, quando o estúdio foi inaugurado em 1995, ela lembra que Combs ficou insatisfeito com a aparência das bancadas e a chamou de vadia na frente da equipe. Ela diz que exigiu um pedido público de desculpas e fechou temporariamente o estúdio, perguntando a ele se eu estou trazendo mulheres para este espaço, que fica aberto 24 horas, como você quer tratar as pessoas? Combs respondeu que queria que o estúdio fosse um ambiente inclusivo e seguro, segundo ela. Mas enquanto Newscomb dirigia o estúdio com mãos de ferro, ela diz que outros funcionários não se sentiam tão à vontade para confrontar Combs. A Bad Boy Records era uma casa maluca com muitos jovens que queriam se aproximar do rei, diz ela. Ex-funcionários dizem que a gravadora era administrada por executivos de 20 e poucos anos e um grande número de estagiários, alguns em idade escolar. Muitas vezes havia relações sexuais entre os funcionários e os estagiários, segundo eles. Evans se lembra de um momento desconfortável com uma garota de 14 anos da sua própria equipe, que, segundo ele, fez uma proposta a ele. Ela me disse, você trabalha muito duro. Se algum dia quiser soltar, eu vou e deveríamos relaxar juntos. Mas não hoje à noite, pois tem horário para voltar para casa. Disse a garota aí para ele, né? Evans conta que a mandou para casa e ligou no dia seguinte, dizendo para ela não voltar ao trabalho. Ele não a denunciou, mas 2 semanas depois, ela estava de volta ao trabalho na sala de correspondência. Os artistas e outros funcionários da gravadora de Combs às vezes também solicitavam que mulheres fossem levadas de avião para fazer sexo no estúdio, afirma aí o ex-executivo. Se elas tivessem uma especialidade em alguma coisa, eram trazidas de avião, conta Evans, que explicou à BBC que sabia por que controlava os orçamentos. O dinheiro para os voos era reservado e registrado na parte de viagens, ele acrescenta. Provavelmente, pessoal, me perdi aqui. Provavelmente foram milhares de dólares, diz Evans. Acho que isso não acontecia com tanta frequência, mas era definitivamente uma despesa registrada. Evans afirma que as solicitações de Combi eram gerenciadas por seus assistentes pessoais. Um deles disse à BBC que Combs pedia com frequência a ele que trouxesse de avião mulheres que ele estava brincando e as hospedasse em hotéis, embora o assistente tenha dito que elas não eram, né, mulheres aí de programa, né? Na década de 2000, o estúdio de gravação Dead's House se transformou ainda mais, segundo 2 ex-funcionários, em uma cultura de sexo, droga e rock and roll. Combs levava regularmente mulheres aleatórias para fazer festa, aparecendo com uma comitiva de dezenas de pessoas em 3 jipes brancos com aros brancos e assentos de couro branco, contam. Outros artistas exigiam malas de vodka Ciroc, e um deles chegou a levar um macaco para uma sessão, de acordo com o ex-executivo. O estúdio é um dos locais onde as mulheres acusaram Combs de drogá-las e abusar delas. A modelo Crystal McNeil
alega que o magnata a encheu de álcool e droga antes de agredi-la sexualmente em 2003. No mesmo ano, uma mulher alega que Combs e 2 sócios abusaram delas coletivamente no estúdio quando ela tinha 17 anos. Os advogados de Combs dizem que ele aguarda ansiosamente para provar sua inocência, acrescentando que as acusações de McNeil são sem mérito, né, pessoal? Vamos falar aí sobre Kanye West, pessoal. Pois muito bem. Kanye West pede que Trump liberte Puff Daddy e fala sobre a nudez da esposa no Grammy. Não faria sem a minha aprovação. Mas antes de falar aí sobre esse pedido aí do Kanye West para o Donald Trump, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar também a deixar o seu precioso like, assim você vai ajudar a amiga de vocês aqui a continuar com os conteúdos aqui, com o trabalho da plataforma, pois o YouTube vai ver os nossos conteúdos como relevante e vai recomendar para quem não é inscrito no canal, para pessoas especiais assim como você que chegou pela primeira vez aqui ao canal Justiça em Foco Notícias. Seja bem-vindo, quero te convidar a conhecer os nossos outros conteúdos, então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe seu comentário que é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, mas o engraçado da história, vamos ver aí o Kanye West pedindo para o Donald Trump libertar o Puff Daddy da cadeia e sobre a polêmica da roupa aí vestida pela a esposa dele durante o Grammy, que causou bastante polêmica lá nos Estados Unidos, pessoal. Kanye West fez uma série de posts em uma rede social ontem, pessoal, sexta-feira, dia 7. O rapper defendeu Sean Diddy Combs, também conhecido como Puff Daddy, e pediu a Donald Trump que liberte meu irmão Puff. Diddy é alvo de uma onda de processos de crimes sexuais. O músico se diz inocente e está preso aguardando o julgamento que vai acontecer em maio, né, pessoal? Está previsto dia 5 de maio. E se for condenado, ele pode pegar prisão perpétua, né, pessoal? Em defesa de Diddy, Kanye publicou que estavam tentando fazer dele e Puff um exemplo. Além disso, ele falou sobre a decisão de sua esposa Bianca Censori de aparecer nua no tapete vermelho do Grammy no último domingo. Eu tenho domínio sobre a minha esposa, escreveu. Pessoas dizem que o look dela no tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não faço ela fazer nada, mas ela definitivamente não poderia fazer sem a minha aprovação. Falas controversas. Kanye é conhecido por suas falas e publicações controversas. A conta dele na rede social, né, pessoal, havia sido banida pelo Elon Musk, que é o dono dessa rede social, né, depois que o rapper postou mensagens aí extremistas e antissemitas por 2 ocasiões em outubro e dezembro de 2022. O perfil foi reativado em 2023 após Musk receber garantias de que não usaria a plataforma para compartilhar linguagem antissemita ou prejudicial, afirmou o Wall Street Journal. Apesar disso, ele voltou a publicar mensagens extremistas ontem, né, no dia de ontem, pessoal. Estava descontrolado aí o Kanye West, né, um dos rappers de maior sucesso dos Estados Unidos desde o final dos anos 90. Kanye West deixou de integrar a lista dos bilionários da Forbes depois que perdeu contratos importantes com a Adidas, com a Gap e a Balenciaga, entre outras empresas que encerraram parcerias com ele ainda em 2022. É Balenciaga, né? Muito bem, pessoal, nós vamos lá. Agora aqui na revista Rolling Stones, né, como estava descontrolado, o Kanye West pediu Puff Daddy livre. Alguns dias depois de causar polêmica no Grammy, com a nudez da esposa, Bianca Censori, Kanye West foi à rede social para falar sobre o caso, né? E também falou sobre o Puff Daddy, né? Como lemos aqui, né, pessoal? Cerca de 4 dias após polemizar no tapete vermelho do Grammy 2025 com a nudez da atual esposa, na verdade ela estava com um vestido transparente, né, pessoal? Ela não estava nua, estava com um vestido totalmente transparente, né? Do artista, depois do evento, Kanye West fez mais uma declaração lamentável a pedir liberdade para o rapper e produtor Sean Combs, né, conhecido como Puff Daddy, acusado de abuso, né, pessoal, extorsão e muitos outros crimes aí, né? Há aproximadamente 3 anos, West começou a dar frequentes declarações problemáticas antissemitas, apesar de ter pedido desculpas, continuou com a mesma postura e não apresentou melhora. Agora ele choca novamente ao ficar ao lado aí de Puff Daddy, né, pessoal? Usou ontem as redes sociais para fazer defesa contundente aí de Puff Daddy.
Em meados de outubro de 2024, né, o Kanye West foi acusado de drogar e abusar ex-assistente em sessão de estúdio com o próprio Diddy, né? Ele e o Kanye West e o Puff Daddy e a suposta vítima, Lauren Piscota, ex-presidente, ex-assistente do rapper, que adicionou uma queixa a um processo na qual acusa West de expor a eventos explícitos, fotos pornográficas e vídeos e ligações feitas antes da demissão. Então, em publicação feita na rede social, pessoal, na última sexta-feira, ontem, né, pessoal, Kanye West escreveu apenas Puff livre. Pois é, pessoal, essa é a polêmica do dia, a história do rap. Tem música, tem talento, tem polêmica. Vamos continuar acompanhando aí a história do Puff Daddy e todas as pessoas ligadas a ele aí. Hoje tem Kanye West descontrolado, hein? Apelando até mesmo para o atual presidente americano, que também está no rolo aí, galera. Vamos ver o que vai acontecer. A tampa do bueiro está aberta. Vamos acompanhar aí durante o ano de 2025. Vamos ver o que vai acontecer com o Puff Daddy em maio, né, pessoal? Então, é isso, conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.